Pai seja convosco, queridos irmãos e amigos que nos assistem. Pela graça de Deus, estamos nós com mais uma oportunidade, mais uma vez, para falar do amor de Deus, da sua palavra. Hoje, um momento muito especial e quero vos convidar para analisar na Bíblia os 10 mandamentos antes do Sinai. Comigo aqui está o pastor Adailto e ele tem, com certeza, versos especiais na Bíblia para a gente descobrir como podemos provar os 10 mandamentos antes mesmo de Deus dar ali a sua lei por escrita a Moisés, tá bom? Se você tiver a curiosidade, pegue aí papel e caneta para anotar. E aqui também do meu lado está o irmão Adilson, que vai louvar o Senhor hoje nesta oportunidade. Amém? E para iniciarmos, eu quero convidar aqui o pastor para dar suas considerações iniciais e também fazer a oração. Saudações em Cristo Jesus a todos os nossos amados irmãos, ao Adilson, Jonatas. Amém. É um momento gratificante poder falar da palavra do Senhor, principalmente de um importante, visto que a lei de Deus tem sido colocada como que desnecessária, né? Algo obsoleto, visto que alguns têm como já excluída. Portanto, queremos com esse tema propor a lei de Deus no coração, visto que os patriarcas a tinham também assim nos seus corações, antes mesmo de o Senhor entregar em tábuas de pedra. Os patriarcas, os servos de Deus no passado tinham a lei do Senhor. Queremos dizer que ela é eterna, né? Então é esse o nosso propósito nesta manhã, para a honra e glória do nosso Deus, estudarmos os 10 mandamentos nos versos antes da entrega dela no Monte Sinai. Vamos então orar para darmos início a essa programação. Amém. Bendito Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Graças te damos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, pelo pão de cada dia, por conhecermos a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por Cristo Jesus ter derramado sua vida ali no Calvário, nos ofertando, Senhor, o direito da vida eterna. Bendito seja o Senhor, nosso Redentor Jesus Cristo. A ele seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, Senhor. Pois bem, meus queridos, pela graça do nosso Deus, temos nós essa oportunidade. E você já percebeu como a lei de Deus, ela está envolvida em muitos temas na Bíblia, e não são poucos os ensinos, os embates também que se tem sobre a lei de Deus. Uma maioria são a favor de que a lei de Deus não precisa mais ser guardada hoje, e até chegam a dizer que a lei de Deus chegou ao seu fim no Calvário, com a morte de Cristo. Porém, há uma minoria, se destacam os grupos adventistas, que são a favor de que a lei de Deus é eterna, como é o próprio Deus. E nós temos, como já falei, a nossa proposta hoje é ver na Bíblia os 10 mandamentos antes mesmo do Sinai. Amém? Mas antes eu quero convidar aqui o irmão Adilson, que está aqui conosco também, e ele vai louvar o Senhor neste momento. Irmão Adilson, Pai seja contigo. Amém. Saúde toda a igreja de Deus com a paz. Que essa pazinha reinar em cada coração, não só irmã eterna. Amém? Amém. Qual hino você vai cantar aí? Vejo o valor da santa lei do Altíssimo. Amém.
Vejo o valor da santa lei do Altíssimo. É pura e santa igual seu trono magnífico. Sua doutrina é pura mais do que o diamante. Sua lei é triunfante, feita pelo Deus Altíssimo. Sua lei é santa, 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 mandamento santo, justo e bom. O sábado é santo, santo, santo. Na verdade, Deus é amor, o Espírito Santo. Passará o céu e a terra e o mar, mas a santa lei de Deus não passará. É tão firmada igual os montes de Sião. A palavra de Deus é a verdade e salvação. Sua lei é santa, 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 mandamento santo, justo e bom. O sábado é santo, santo, santo. Na verdade, Deus é amor, o Espírito Santo. Os 10 mandamentos são de valor infinito. O sábado é santo com letras de ouro finíssimo. Brilha mais do que os 9 mandamentos. Devemos estar atentos com a lei do poderosíssimo. Sua lei é santa, 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 mandamento santo, justo e bom. O sábado é santo, santo, santo. Na verdade, Deus é amor, o Espírito Santo. Amém? Amém. Muito bom, irmão Adilson. Louvado seja o nosso Deus pela sua vida e por esse louvor especial aqui falando da lei de Deus. Meus irmãos, vamos ler um pouco da Bíblia? E o nosso tema inicial está em Êxodo, capítulo 31 e verso 18. E o tema, esse verso áureo, vai nos dizer muita coisa em relação ao concerto, à lei de Deus que ele escreveu e deu a Moisés ali no Monte Sinai. Veja só. E diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém? Que maravilha. Pastor, se observa hoje que na ânsia de muitos de quererem anular a lei de Deus, eles chegam assim, por exemplo, tentar tirar a lei de Deus de cena. Por exemplo, a lei de Deus se sabe que ela é que conceitua o pecado na Bíblia. Só que as pessoas que são contra a lei de Deus, a maioria delas, claro, acreditam que existe o pecado, mas mesmo assim querem tirar a lei que condena o pecado. E aí, como fica a situação dessas pessoas, né? Antes de a gente entrar no tema nosso aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque talvez seja até uma dúvida, você que talvez está nos assistindo, será mesmo que a lei de Deus perdeu o seu valor para hoje? Ou ainda devemos obedecer? Já visto que aqui quando ele escreveu e deu para Moisés, olha, muitos anos atrás, de Jesus, antes de Jesus vir, Deus escreveu a sua lei e deu a Moisés. Então, pastor. Bem, o salmista Davi diz que para sempre, ó Deus, ó Senhor, a tua lei estará no céu. Né? Salmo 118 e 119 e 89. Ou seja, a lei de Deus ela é eterna e ela é tão eterna quanto a própria existência de Deus. A lei
do nosso Deus, a lei dada lá no Monte Sinai, ela tem um caráter, digamos assim, de harmonia do homem para com Deus e para com os seus semelhantes. Mas Sim. ali está os 10 princípios, aonde rege todos os demais princípios, ou seja, todas as demais leis e ordenanças. Não há nenhum pecado que não seja transgressão à lei de Deus, a um desses mandamentos. Logo, se existiu pecado, sempre que houve pecado, é porque houve lei. Não existe nenhuma constituição, nenhum código, nenhuma ordem humana que vá condenar alguém ou fazer com que alguém seja punido se não houver uma regra, se não Sim. houver um princípio, um mandamento. Logo, sempre que houve pecado, a lógica é que sempre existiu lei. Então, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, né? Quando ele diz que a força do pecado é a É a lei. lei. Ele diz também que sem a lei o pecado está morto, né? Então não existe pecado se não tiver lei. Correto. E antes de ser dada a lei, de forma escrita, de forma exposta, ela já existia. A prova é o que nós estamos propondo agora ler com vocês diversos textos. Aqui Sim. é onde vai mostrar, vai ficar bem evidenciado transgressões ou obediência aos mandamentos, a cada um deles, um por um, né, os 10, antes mesmo de Deus entregá-los a Moisés e Moisés ao povo, lá no Monte Sinai, por volta do 3º mês da saída do povo de Deus do Egito. Muito bem. E eu estava lembrando aqui, pastor, é que na nossa Constituição, na Constituição brasileira, praticamente o primeiro logo artigo ali do Código vai dizer assim que não há crime se não houver uma lei que antes o defina. Correto. Ou seja, se não tiver lei, não existia nem crime. O camarada podia roubar uma moto, matar, cometer homicídio. Se não tem lei, ele está livre para fazer o que quer. E agora, trazendo para a lei de Deus, para a Bíblia, como pode a pessoa chegar a esse ponto de dizer que não tem mais lei, mas continua tendo pecado? E eu lembrei aqui também do famoso pastor assembleiano Orlando Boyer, que ele é autor de uma enciclopédia bíblica muito famosa, e ele chega a dizer assim, quando trata dos 10 mandamentos, ele diz assim, que não há nenhum pecado que não seja condenado por um dos 10 mandamentos. Está na enciclopédia bíblica que leva o seu próprio nome. Correto. Né? Muito bom isso aí, eu gostei. E eu queria antes de fazer... Vamos para o primeiro, né, pastor? Mas antes, eu tenho uma sequência de um argumento que eu gosto muito, pastor, e é aquele que conceitua o pecado. 1 João 3,4 vai dizer: pecado é a transgressão da lei de Deus. Por aí, se ouve alguém dizer pecado é errar o alvo, pecado é isso, pecado é aquilo, pecado... Mas a Bíblia diz, pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4. Se alguém ainda tem dúvida que essa lei é os 10 mandamentos, veja Romanos 7,7. São Paulo diz, porque eu não conhecia o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não sabia o que era a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Que lei é essa que tem cobiçarás? É os 10 mandamentos. E aí Tiago chega a dizer assim, que aquele que guarda toda a lei e desobedece um é culpado de todos. E aí depois ele vai continuar dizendo, aquele que diz, aquele que não mata, porém rouba, é transgressor da lei. Portanto, querido irmão, pecado, segundo a Bíblia, é a transgressão da lei de Deus. Amém? Eu acredito que ficou bem claro para você. Qualquer dúvida, vá na Bíblia ou volte um pouquinho o vídeo, você vai ver essas 3 referências. 1 João 3,4, Romanos 7,7, Tiago 2,10 e 11. Amém? Pastor, então vamos para o primeiro mandamento antes do Sinai. Muito bem. O primeiro mandamento nas tábuas da lei, na aliança, é não terás outros deuses diante de mim, né? Não ter outros deuses. Então, será que antes de Deus dar esta ordem bem clara e bem específica, alguém teve algum ídolo, algum deus? Vamos ler Gênesis,
né? Nós vamos sempre ler Gênesis porque Tá, antes, né? é antes do Êxodo, Sim. Êxodo 20, né? Que é onde é entregue a lei. O capítulo onde está escrito a entrega da lei. Então, nós temos aqui Gênesis 31, verso 32, né? No episódio onde Jacó está voltando com a sua família e Labão o persegue, né? Gênesis Sim. 31 e 32. Então, Jacó diz o seguinte: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Bem, aqui apresenta já logo de cara duas transgressões, né? O furto, o roubo, o oitavo mandamento, mas nós queremos focar aqui no primeiro. Jacó está dizendo para Labão: com quem achares os teus deuses, né? Então, logo Labão e aquela cultura, né, era de ter outros deuses. E o primeiro mandamento já dizia: não terás outros deuses. Muito bem. Né? Então aí já fica comprovado que existia essa transgressão, este pecado. E um outro texto está aqui ainda em Gênesis, né? Agora o capítulo 35. Ainda na história de Jacó, depois que Jacó ocorre aquele episódio dos filhos de Jacó e a morte, né, toda aquela família dos siquemitas. Sim. Então Jacó pretende sair então daquele local, versículo 2. Gênesis 35, verso 2. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se, troquem de roupa. Então ele pede que toda a sua família, toda a sua casa, antes deles irem para Betel, porque a ordem de Deus é que eles fossem para Betel. Então ele pede que se desfaçam dos deuses estranhos que eles tinham. Ou seja, lá na terra de Harã, a família de Jacó aprendeu de algum modo e trouxe essa cultura. Ainda que Raquel, naquele momento, foi denunciada, ou melhor, não foi descoberta, né? Mas continuou com outras pessoas ali da família, não era só Raquel que tinha os deuses. Então, tá aí comprovado. Não terás outros deuses. Não terás outros deuses. Em outras palavras, mas é o mesmo mandamento, né? Sim. Ou seja, o mandamento dizia para não ter outros deuses, exatamente porque as pessoas tinham já esse pecado, essa inclinação, essa predisposição. E esse é o primeiro mandamento que Deus dá, dando a maior importância, porque se alguém teme a Deus, ama a Deus, ele vai então compreender que por esse temor a Deus, ele vai estabelecer-se em obediência a todos os demais, tanto num sentido vertical para com Deus, quanto com o seu semelhante. Ou seja, sempre que alguém teme a Deus, ele vai respeitar, ele vai amar, ele vai ajudar, cooperar com o seu semelhante. Quando se perde o temor a Deus, consequentemente, vai perder o temor, o respeito, tudo, né? Alguém perguntou para Jesus, né, qual o grande mandamento da lei, né? E ele responde que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus. E o segundo, semelhante a este, né, é amar ao próximo. Ou seja, ali ele conclui ou resume toda a lei. Mas há uma oração central dos israelitas, dos judeus, mais especificamente falando, em Deuteronômio 6 e 4. Ouve, pois, Israel, o Senhor o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
ou seja, único Senhor. Esse texto está em harmonia com o primeiro mandamento da lei, Terás. não terás outros deuses, né? Ou Muito seja, bem. só tem um, é o único. Então, nesse primeiro mandamento, que tem grande importância, já temos aí a comprovação, né? Em Deuteronômio, ou melhor, em Gênesis 31 e 32 e Gênesis 35, verso 2. Então vamos para o segundo. Isso é apenas a questão da letra, né? Nós Sim. provamos com a letra, com a escrita. Porém, se tem noção, mesmo sem ler, de que se Deus pede obediência e uma reverência, adoração única a Ele, já desde o princípio, né, com certeza já denota que adorar outros deuses seria transgressão. Mesmo que não tivesse escrito, aí se denotaria transgressão. Mas está escrito e provamos aqui que esse mandamento, o primeiro mandamento, já foi exigido e foi tanto transgredido como pedido para ser obedecido antes mesmo do concerto do Sinai. Correto. Vamos para o segundo, né, pastor? Vamos ler. O segundo mandamento, ele diz: não farás para ti imagem de escultura. É uma continuação Sim. do mesmo primeiro mandamento, o mesmo raciocínio. O primeiro é: não terás Sim. outros deuses. E agora ele mais especificamente diz: não farás imagem de esculturas. Sim. Né? De qualquer coisa que há em cima dos céus, embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Há um determinado momento que Deus adverte o seguinte, dizendo: se vocês não viram ninguém, apenas ouviram a voz, tão logo vocês não podem fazer imagem de nada. Sim. Ou seja, o servo de Deus deve adorá-lo apenas pela fé, sem precisar De uma figura. de uma figura. Por isso o mandamento é muito específico: não farás. Não se deve ter outro Deus, e agora ele pede que não se faça nenhuma estatueta, nenhuma imagem, nenhuma uma figura, nenhuma escultura. Então, nós temos agora versículos. Vamos ler Gênesis 35, o verso 4. Uhum. Nós estamos no verso 2, que já denunciou a existência, né? Agora no versículo 4, diz o seguinte: então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Aqui, deuses estranhos, né? Alguém fez essas imagens de escultura. Entregaram para Jacó, Sim. como o grande pai da família, o patriarca, e foi ele quem pediu, e agora eles, com um sentimento de culpa e de pesar, entregam os objetos. Como também os adereços que estavam certamente nas mulheres, e entregam a Jacó. Ele enterra exatamente porque queria que ninguém encontrasse, né? E aqui fica comprovado de que já existia, né, os artífices, já existia os escultores, quem fazia estas coisas. Eu não sei se eles mesmos tinham essa curiosidade, né? Mas o texto só quer dizer para nós, deixar bem claro que existia com eles estes deuses ou estes ídolos, né? Em formas, em miniatura, certamente, né? E como o homem fica assim, é como se fosse procurando algo que ele possa ver para poder acreditar, né? Eu acredito vendo, né? O Tomé. Aí talvez por essa razão que tem crescido o número de céticos, né? E ateus, porque não veem Deus, aí diz que Deus não existe. Mas essa fala, a fala sua aí de dizer que, e ao afirmar que para a gente crer em Deus, para a gente aceitar Ele como Senhor, não precisa a gente ver. E Ele quer que pelo menos se ouça, né? Só o fato de ouvir dele é para crer mesmo. Por essa razão que é pela fé, né? Muito bom esse argumento. E com certeza muita gente tem amuletos e querem mais amuletos para poderem
Verdade. chegar até Deus. E o fato de Isso. você dizer pela fé é bem lembrado, pois fazemos constantemente essa declaração da justificação pela fé. É Sim, nisto que cremos. Somos, então, defensores da lei de Deus exatamente porque cremos na justificação pela fé. E obedecemos a Deus e pretendemos continuar nesses deveres de obedecer exatamente porque cremos na justificação pela fé. A verdadeira fé é aquela que é apresentada ou testificada e confirmada pelas obras, né? muito bem. Vamos então ao terceiro mandamento. Sim. Qual é o terceiro mandamento? Lá na lei vai dizer não tomar o nome de Deus em vão. Mas será que tem esse mandamento também antes do Sinai? Vamos lá. ver. Olha, irmão Jonatas, é o seguinte, acredito que talvez esse seja um dos mais difíceis da gente encontrar, Sim, mas é comum acreditar que Jó compreende um período patriarcal. sim, Ou seja, nós temos aqui no livro de Jó, capítulo 1, verso 5, uma declaração, quem sabe não de um pecado, mas de um cuidado que esse patriarca, Jó, onde muitos acreditam que esse livro foi escrito até mesmo antes do Pentateuco, né? sim. Então, no versículo 5 diz assim: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Então, Jó tinha esse cuidado de consagrar os seus filhos, pois sempre que eles terminavam os banquetes, Jó tinha esse cuidado porque pensava, vai que por causa do vinho, da alegria, ou quem sabe de alguma desventura, os meus filhos tenham amaldiçoado a Deus, ou seja, tenham falado Blasfemado, né? ou blasfemado contra Deus, né? Tenham tomado o nome de Deus em vão, Sim, né? Então, aqui não queremos dizer que era essa a atitude desses filhos, mas o texto está mostrando que Jó tinha esse cuidado, pois porventura os seus filhos poderiam ter cometido pecado contra o terceiro mandamento, ter desonrado a Deus em suas falas. Então, amados, aqui não vamos deixar bastante textos, mas imaginem vocês, né, se esse não é um pecado corriqueiro, o homem fazer alguma queixa, uma murmuração, uma blasfêmia, alguma coisa assim contra Deus, né? Isso parece muito comum dentro dos erros humanos. As pessoas atribuírem a Deus algo de ruim, e isso é também tomar o nome de Deus em vão. E sim, então, ministro Jonatas, eu não fui atrás de tantos textos sim. por saber que, embora não tenhamos aqui por escrito, no entanto, sabe-se que esse é um pecado bastante comum, Sim. né? Então vamos para o próximo. E isso é muito forte também, pastor, porque assim, muito interessante, porque o livro de Jó, a maioria dos estudiosos da Bíblia, né, entendem pela linguagem dele, foi um livro escrito antes do Gênesis, né? Sim. Antes do Gênesis. Então tem sentido a gente afirmar de que esse terceiro mandamento aqui, embasado aqui nesse versículo que você leu, esteja aí antes de Deus dar a sua lei. Tá bom? Correto. E se algum de vocês, queridos irmãos, sabe informar aí mais um texto onde alguém cometeu pecado contra esse terceiro mandamento ou obedeceu antes do Sinai, por gentileza, coloque aí nos comentários. Muito Vamos bem. para o quarto, ministro Jonatas. E olha, e esse quarto mandamento é aonde as pessoas, grandes líderes, se preocupam em afirmar com mais ênfase de que o sábado, que é o quarto mandamento, só fora entregue para o povo
somente lá no Sinai. E por isso é um mandamento exclusivo para judeus, para os israelitas, porque foi entregue só lá no Sinai. A verdade é que a lei de Deus, e com exclusividade o sábado, né, há provas bíblicas, provas escriturísticas de que fora antes mesmo do Sinai, né? E a gente tem isso desde quando Deus cria o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansa e já faz a pronúncia de que é um dia santificado, é um dia de bênção e dia de descanso. E isso desde a primeira semana da criação já há esta declaração. E posteriormente nós temos outros textos aqui, Muito principalmente em Êxodo 16, né? Muito bem. O Êxodo 16 é o 4. Sim, pode ler, Jonatas. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Interessante, Deus está fazendo um teste, ia fazer um teste para eles ver se andava na sua lei, e é citado aqui, ao verso 5. E acontecerá que ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então aqui Deus ia fazer o teste se andava na sua lei, mas mediante o sábado, né? Baseado no 4º mandamento. Seria justo Deus perguntar assim, para saber se andam na minha lei ou não, uma vez que ele não tinha entregue, Olha, uma vez que ninguém o povo não sabia disso, eram como que Deus inocentes. poderia fazer isso? Pois Deus é, santo, justo e bom. cobrar uma coisa assim, não ter dado antes. Então ele diz aqui para saber, né, Sim. se andam na minha lei ou não. Interessante que o próprio 4º mandamento começa dizendo lembra, né, pastor? Lembra-te. Pois é. E é afirmado, querido irmão, queridos amigos que nos ouvem, que a lei ela foi abolida, ou seja, ela já não necessita mais ser guardada, e principalmente por causa do sábado. Alguns até acreditam e falam bem da lei, no entanto, precisam mudar um pouco a argumentação por causa do sábado. Dizem que o sábado é o único que as pessoas podem transgredir e ficar sem culpa, achando que isso é um argumento forte. De fato, em todos os mandamentos, há maneiras da pessoa, de repente, desobedecer, né? Eu não vou dizer assim e ficar sem culpa, mas Deus, em sua misericórdia, pode, de repente, apresentar ou perdoar, apresentar soluções. Vocês lembram de um episódio? Eu não vou lembrar aqui o nome do homem, mas foi aquele Naamã. Naamã não foi curado de lepra? Sim. E Naamã, então, ele pede a misericórdia, né, para o profeta Eliseu. Eu acho que é esse o episódio, em que ele pede perdão. Ele reconhecia agora o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. Sim. Mas ele sabia que ele iria entrar na casa de um ídolo junto com o chefe dele e iria, de repente, se prostrar, estar diante de um ídolo, diante de um Deus estranho. Mas ele já pede perdão porque ele não faria aquilo de coração. Ele faria apenas por acompanhar o chefe dele, o rei dele, de fato, né? Há um outro episódio de que alguém leva, eu acho que talvez seja até o mesmo, ele leva uma quantidade de terra de Israel porque ele queria, de repente, se ajoelhar em solo onde o verdadeiro Deus seria adorado. A Bíblia pede também que os pais, ou melhor, os filhos, honrem os seus pais, mas diz no Senhor. Ou seja, se um pai ordena que seu filho se embriague, adultere e faça outros males, quando um filho não obedece ao seu pai nisso, ele não está desobedecendo o mandamento em si, ou seja, é algo que ele pode também
desobedecer e ficar sem culpa. Ou seja, algumas pessoas acham que é só o sábado que alguém pode, de repente, desobedecer e ficar sem culpa. Mas diversos outros mandamentos têm suas maneiras de ser observado, né? Então, com relação ao sábado, nós temos aqui no Êxodo 16, verso 4, né? E é bom enfatizar, ministro Jonas, que aqui eles estão há 15 dias ou um pouco mais de 15 dias antes de chegar no Sinai. De chegarem lá no Monte Horebe, na região do Sinai, no deserto do Sinai. E aqui no Êxodo 16, todos podem ver que Deus dá instrução com relação ao maná, né? E eles desejavam, então, agora comer as carnes que eles tinham lá pelo Egito. E Deus promete maná. E diz que, com isto, né, que daria para eles durante 6 dias. E o maná, no 7º dia, não iria cair. Não iria, eles não teriam maná. E qual o objetivo? Para saber um deles, né? São vários objetivos. Um do outro objetivo era que eles iriam ser sustentados por Deus e eles precisavam confiar que todos os dias teriam o mantimento. De fato, foi uma grande experiência para eles. Como deve ser para nós confiar todos os dias que Deus nos dará o pão, né? Mas aí Deus diz para saber se andam na minha lei ou não. Há no versículo 22 mais um detalhe. Diz o seguinte: no 6º dia, instruções sobre a descida do maná. No 6º dia, recolherão o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. No 23 diz o seguinte: Moisés lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Eles o guardaram, e até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Seguindo para o verso 27, diz o seguinte: apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Veja que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deva sair. Então o povo descansou no 7º dia. Amém. Então todos esses relatos bem detalhados a respeito de 6 dias e buscar o maná, e no 7º não. Mesmo assim houve alguém que foi, e o Senhor revoltou-se com esses que não quiseram obedecer às suas instruções, os seus mandamentos, a sua lei. Então, com toda essa riqueza de detalhes, por que então dizer que só foi dado depois do Sinai? Embora esteja um período próximo, mas é antes do Sinai. E falando de próximo, lembro agora aqui de um pastor muito famoso aqui no Maranhão, que ele escreveu as suas teses lá para não guardar o sábado. E ele chega a dizer assim, na sua primeiro argumento, sua primeira defesa, ele diz assim: razão para não guardar o sábado, porque antes do concerto do Sinai, Deus não mandou ninguém guardar o sábado. Esse é o argumento dele. A primeira defesa logo. Agora, veja comigo, querido irmão, anote aí. Êxodo 16, verso 2. O pastor acabou de ler vários versículos dentro desse capítulo, Deus mandando guardar o sábado. Agora pegue o verso 2. Olha... o verso: e partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel e veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Quando? Aos 15 do 2º mês, depois que saíram do Egito. Percebam quando que eles estão aqui nesse deserto que Deus mandou guardar o sábado. No dia 15 do 2º mês.
Agora você pega o capítulo 19 de Êxodo, primeiro. 19 de Êxodo, verso 1, ó. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, ou seja, no dia 1º do terceiro mês, chegaram eles agora onde? No deserto do Sinai. Então perceba que passou-se quantos dias? 15 dias, lá do deserto de Elim até chegar ao Sinai, 15 dias. Agora quando tu vai pro verso 18, verso 10, olha como diz, ó. Diz também o Senhor a Moisés: vai e santifica o povo, hoje e amanhã. Lave suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá. Aí podemos afirmar com toda certeza, 18 dias antes de Deus dar a sua lei a Moisés, ele mandou guardar o sábado. Verdade. Não tem como errar, isso aqui é muito claro. Então, querido irmão que está nos assistindo, se você já foi enganado até hoje, as pessoas dizendo para você que não é para guardar o sábado, que Deus não mandou guardar o sábado antes de dar a sua lei, isso é mentira. As pessoas estão te enganando. Veja na sua Bíblia. Percebam a verdade, encontre a verdade por você mesmo. Afinal de contas, um dia, você mesmo, como eu e todos nós, iremos prestar contas individualmente com Deus. E seremos julgados por nossas obras, salvos por Cristo, mas julgados pelas obras. E a lei de Deus é a base do seu juízo. Amém, né, pastor? Amém. Só para concluir, Jesus Cristo disse: o sábado foi feito por causa do homem, né? Sim. Ou seja, alguns querem dizer que fora um mandamento dado apenas para os judeus, né? Sim. Mas Jesus mesmo foi quem disse que o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, para o homem, com a finalidade de abençoar o homem, abençoar ofertando a ele um dia de descanso, um dia de lazer, um dia de paz, onde ele ficará livre, né, da necessidade de comer do suor do seu rosto, né? Ou seja, todos os dias essa foi a sentença ao homem. Até que retornasse ao pó, ele deveria do suor do seu rosto comer. Mas então Deus, como se quebrasse essa maldição aí, tira um dia para o homem descansar. E esse dia que Deus determinou é o sábado, né? Portanto, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, né? Só para deixar bem claro aqui, nas palavras de Jesus, que ele não mencionou uma tribo, uma geração, um credo, não. Essa bênção do descanso do sábado foi para toda a humanidade, assim como todos os 10 mandamentos, como cada um deles, individualmente ou juntos, todos são para todas as nações, todas as pessoas, todos quantos são filhos de Deus em todas as gerações. Amém? Amém. Então aí está. E interessante, quarto, pastor, aqui o Isaías 30, versos 8 e 9, vai dizer que as pessoas são filhos rebeldes, mentirosos mesmo, que não querem andar na lei do Senhor. E é uma realidade hoje, né? As pessoas não querem. Não querem mesmo. Amém. Há uma aversão, né, do ser humano, da natureza decaída do homem. Não querer regra, né? De fato, ninguém gosta de ser recriminado ou repreendido, né? E as regras, elas fazem isso conosco, elas mostram nossas falhas e ninguém gosta de ser apontado, né? Verdade. No entanto, precisamos reconhecer que quando a lei ela é espiritual, a Bíblia também diz que há sempre uma guerra entre a carne e o espírito. Sim, e foi isso que Paulo disse, E né? nós somos carnais, né? É. Mas no interior, né? Ou quando o homem em santificação, ele vai então se harmonizar, ele vai ter prazer Na lei de Deus. É isso que Paulo diz. Olha o que Paulo diz aqui, pastor, rapidinho. Romanos 7. Ele, no verso 12, ele diz: assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Quando chega no verso 22, ele diz: segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Agora, quando vai para o verso 25, ele vai dizer: dou graças a Deus por Jesus Cristo, assim que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, ou seja, a guerra. Aqui esse capítulo 7 ele fala da guerra, né, das duas naturezas. Verdade. A natureza
humana, carnal e a natureza do espírito. E a natureza do espírito é submissa, deve ser submissa à lei de Deus. Então, Vamos para o quinto, pastor? Vamos sim. Então, eu acredito que o Salmo 119, que é um louvor, uma exaltação à lei de Deus, todo esse salmo, né? Ou todo esse capítulo. Então, certamente, se ele louvou a Deus por sua lei, dizendo que eu amo a tua lei, Senhor, né? Sim. Mais do que a minha própria vida. Então, certamente, ele falou agora, já que ele encontrava prazer na lei do Senhor, ele falou pelo Espírito Santo, né? É verdade. Então, o quinto mandamento, Jonas. E você, sabe qual é o quinto mandamento? Certo, é isso mesmo, acho que você acertou. Honra o teu pai e a tua mãe. Será que alguém desonrou o seu pai ou a sua mãe antes de Deus dar esta lei lá no Monte Horebe a Moisés? Biblicamente, aonde podemos encontrar? Tem sim. Você sabe? Tem um caso aqui de Noé, né? De seus filhos, né? Especificamente o cão. Pois é, Cã foi desobediente ao pai, desonrou seu pai, né? E houve diversas, ou melhor, severa consequência por isso, né? Sim. Leia para nós, ministro Jonas, Gênesis 9:20, né? A partir do 20, vai dizer assim: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu-se Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros, ambos sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos seus servos seja a seus irmãos. Olha, muito sério, né? Sim. Não está dizendo assim claramente Cã desonrou seu pai e a sua mãe, né? O mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. Não diz exatamente assim. Mas as atitudes, o ato, o relato desse ato deixa bem claro. E a consequência de Noé amaldiçoar, principalmente a geração, né, futura, mostra uma falta, uma falha, um pecado aí de Cã. Né? Muito bem. Sem precisar a gente se demorar quanto a isso, também Jacó mentiu para o seu pai. Sim. Né? Na hora que ele disse assim, Isaac perguntou: é tu mesmo, meu filho Esaú? Ele foi: eu sou, mentindo, né? Isaac, é uma desonra. Isaac sentiu que não era ele pela voz. Ele diz: a voz é de Jacó. Mas né? as mãos. Mas as mãos, o cheiro e tudo aquilo que ele já tinha percebido pelo disfarce que Rebeca tinha colocado, né? Sim. Então aí ele diz: mas as mãos de Esaú e tal. Aí ele pergunta: é tu mesmo, meu filho Esaú? Então, ele mente. E uma mentira ao pai é uma desonra. É uma desonra. Né? Desobedeceu o quinto mandamento. E isso antes da lei ser dada no Sinai. Muito bom. Muito ali bom. foi a história dos patriarcas, né? Isaac, Jacó. Aí depois é que vai nascer Moisés. Sim. Depois eles vão para o Egito e depois é que Moisés tira o povo do Egito e recebe lá no terceiro mês do primeiro ano a lei. Então, na história e vida dos patriarcas, a gente vai encontrar a obediência ou a desobediência dos mandamentos. E nós estamos agora no quinto e ficou comprovado mais um texto. Muito bem. Estamos aqui na metade dos 10 mandamentos, faltam apenas 5. Esses 5 são os menores, né? Sim. Jesus chegou a dizer que quem desobedecer um dos menores será chamado mínimo no céu. Mas eu quero aproveitar aqui, eu abri um pequeno intervalo para mandar minha saudação aos irmãos que sempre acompanham esse programa. Pastor Ismael, Pastor Eusébio,
nossos irmãos indígenas, irmão André da Lusiana, irmã Euride de São Paulo e diversos outros irmãos que eu não estou lembrando aqui os nomes. Vocês que sempre acompanham a programação do Semeando a Palavra. Deus possa abençoar ricamente a todos vocês, tá bom? Compartilha, aproveite para compartilhar então este conteúdo. Vamos então para o quinto? Não, seja o sexto agora, né, pastor? É o sexto. Não matarás. Será que tem esse mandamento antes da lei? Não vamos precisar nem demorar. Vamos lá, sexto mandamento. Lembre aí. Eu não matarás, e aí nós vamos lembrar de quem logo? o primeiro fraticídio que houve na história, né? Sim. E foi também o primeiro homicídio, né? Fraticídio porque é entre irmãos. Mas houve um homicídio ali, com isso também houve uma desobediência ao pai e à mãe, porque iriam ferir os seus pais, né? Mas o pecado ali, em primeira mão, foi o do homicídio. Não matarás. Muito Logo, bem. querido, se não houvesse a lei, se não houvesse o mandamento, não seria crime não de seria Caim. crime. Seria crime. Né? Mas Deus tanto advertiu antes mesmo de Caim. Ele diz: olha, Caim, o pecado está às portas, mas cumpre a ti dominá-lo. Antes mesmo Deus advertiu, mas depois teve que lhe dar um sinal, né, a fim de que ele compreendesse o mal que fez. Então, existiu muito desses pecados, né, mesmo antes do Sinai, né? E ele não ouviu tantos conselhos que Deus deu para ele, né? Do Caim. Sim. Pois bem, então a prova que o quinto mandamento foi dado e desobedecido, não só por Caim, mas tantos, né? Até os descendentes mesmo de Caim. Houve um genocídio. O faraó mandou matar todas as crianças. Sim. Né? E se não fosse pecado, né? Só pelo fato de não existir uma lei escrita, não quer dizer que não era um erro. Toda e qualquer pessoa vai compreender a malignidade, a crueldade, né, da transgressão desse mandamento. Não matarás. Muito bem. Né? E houve muitos crimes, né? Como a gente deu o exemplo aí. Os próprios irmãos de José não o mataram, mas tinham essa intenção. Mas doeu no coração deles, né? E por isso não executaram, né? Então, o mandamento já existia, muito embora não estivesse estampado. E isso mostra para nós, irmãos, que para aquele que teme e ama a Deus, embora o mandamento não esteja tão estampado, mas deve estar no coração. Pois foi essa a promessa de Deus, que ele iria escrever nos nossos corações a sua lei. Muito bom. E isso é a nova aliança. É o crente ter as leis de Deus no coração. Passando agora para o sétimo, esse também é muito fácil de te encontrar antes da lei, né? Sim. Não adulterarás. Houve algum episódio que alguém adulterou ou evitou adulterar? Pois é. Ou condenou o adultério? Eu lembrei aqui do caso lá de Abraão e Sara, né? Sim. Quando o Abimeleque vai dizer para ele assim, olha, tu mesmo que disse que ela é minha irmã. Então, se tu não tivesse dito isso, não teria levado ela pro palácio. Aí eu achei bonito quando ele diz assim, foi na minha sinceridade que fiz isso. E Deus interviu e disse, olha, por causa da tua sinceridade evitei que pecasse. Olha a palavra aí, pecasse, né? Sim. Pecasse contra mim. E que pecado? O sétimo, não adulterarás. O rei ia adulterar com Sara. E Deus interviu e não permitiu. Então, tá bem claro, né, pastor? Não adulterarás antes dos 10 mandamentos, antes do concerto lá no Monte Sinai. E tantos outros, né, exemplo, né? Acontece bem parecido com Isaac também. Isaac tem um período bem repetido, né? Então, nesse mandamento não adulterarás, não é exatamente só o adultério tradicional, né? Sim. Mas, primeiramente, lembrando desse adultério tradicional, nós temos a história de José. José, ele recebe toda a responsabilidade da casa de Faraó. Sim. A mulher de Faraó. Potifar, no caso. Isso. Obrigado. Potifar.
Então ele, quero ler esse texto aqui, né? Ele é bem Gênesis 39, versículo Sim. 9. Diz o seguinte: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer, nessa versão diz, algo tão perverso e pecar contra Deus? Sim, olha o pecado de Né? novo aí, né? Bem, então já ficou bem claro que o pecado do adultério já existia, bem conhecido. Uhum. Houve outros casos, como Diná. Diná foi violentada, né? Sim. A filha lá de Jacó. E por causa disso, houve assassinatos, né? Também Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas por causa de, da transgressão desse mandamento. Porque o sétimo mandamento, ele não é apenas, como eu disse, da forma mais tradicional, a traição do homem ou da mulher, mas toda a perversão sexual está dentro desse mandamento aí. Não existia, e na própria lei não está bem estampado dizendo contra o homossexualismo ou qualquer outro tipo de perversão sexual. Mas está dito, não adulterarás. E Uhum. aí já está bem, digamos assim, amplo esse Muito bom. mandamento, né? Sem contar que o próprio termo sodomia, né, vem daí, né, dessa parte aí esses moradores de Sodoma que eram muito perversos mesmo e ímpios diante de Deus. E o oitavo mandamento, pastor, lá que diz não dirás falso testemunho, ou seja, mesmo que dizer não mentirás, né? Será que houve alguma mentira antes do Sinai? Mas o oitavo é o não furtarás, né? Ou perdão, eu queria pular pro 9, não Já furtarás. já estamos terminando, mas Vamos estamos voltar no aqui no oitavo. oitavo, não furtarás, isso mesmo. Bem, e furtar ou roubar, Roubar, que dá no né? mesmo, né? Tem suas divisões, mas todos estão aí, não furtarás, ou seja, não cometerás injustiça. Toda injustiça com relação à negociação É um furto, né? é um furto, é um roubo, ou seja, é um prejuízo que alguém causa a outro, e isso existia demais, né? Vamos ler apenas um versículo para, de repente, cumprir aqui os nossos objetivos. Sim. Gênesis 31, como disse, a gente vai ficar sempre aqui em Gênesis, né? 31:7. Leia para nós, por gentileza. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Amém. Estava agora Jacó se justificando com as esposas, explicando que Labão mudou o salário dele, ou seja, cometeu injustiça, né? Era roubando. Ele estava roubando. E E pela misericórdia de Deus, o anjo deu instruções a Jacó, e foi assim que ele foi ressarcido, né? Ou foi restituído todo o trabalho que ele teve ali durante 20 anos ou 21 anos de trabalho pelas esposas, e também mais 7 anos para trabalhar para si mesmo, né? no próprio contexto, a gente vê que a perseguição de Labão contra Jacó, na saída de Jacó da casa de Labão, a causa era por causa do furto, né? A Raquel tinha furtado os objetos deuses dele lá, e aí ele estava perseguindo Jacó por causa desse furto. Então, mais uma vez, provando que o pecado do furto, praticado por Raquel, era uma realidade, né? Antes de Deus dar os 10 mandamentos. Muito também bom. é um pecado muito corriqueiro, né? Sim. Desde o princípio, os homens se envolveram no rapto, enfim, Sim. nesse tipo de mal. Muito bem. Né? A Bíblia diz que todo pecado ou toda injustiça é pecado. Sim. Em 1 João 5,17. Vamos para o 9, estamos chegando ao final. Sim. O 9º mandamento, sim, agora não mentirás. não dirás falso testemunho, ou seja, dá um testemunho falso de qualquer coisa, qualquer mentira. Isso já ficou provado aqui, né? Quando Jacó mentiu para Isaac.
Sim. Houve muitas mentiras nos textos bíblicos. Mas vamos ler mais uma, né? Gênesis 21, 23. A minha versão diz assim: Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. O pacto de Abimeleque lá com Abraão, né? Então Sim. ele tá dizendo, tu não vai mentir de novo, não. Muito bom. Amém. Sabedoria. É. Pronto, então, houve também ali os irmãos de José, né? Que mentiram para o pai com Sim. relação a É José. Pois é. Então, tá comprovado aí, né? E o último, o 10º mandamento, não cobiçarás. Não cobiçarás. Creio também que foi um pecado muito corriqueiro, pois sempre que alguém prosperou, alguém do lado Cobiçava. invejou, cobiçou, alguém conquistou alguma coisa, o semelhante cobiçou, né? Sim. E é um pecado que se deve ter bastante cuidado, né? Para não se cometer e cada um cuidando de si mesmo, pois a cobiça ela leva a outros males, né? Outros e grandes males. E Vamos só ler, né? Sim. Lembrando que ela teve a sua origem antes também do Sinai, mas lá no céu, né? Com Lúcifer, querendo o trono de Deus. Ou seja, ali a cobiça já estava. Cobiçou, o texto aqui de Isaías diz que ele dizia no seu coração: Eu vou subir acima das estrelas de Deus e vou exaltar o meu trono e vou ser semelhante ao Altíssimo. Ó, é cobiça. Bem. Bem, Gênesis 30, verso 1. Jacó. Não, é Gênesis 30, deixa eu. Sim. Quando Raquel viu que não dava filhos, a Jacó teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Sim. Bem, Raquel estava agora com inveja e certamente a inveja tem sua diferença da cobiça, mas são duas coisas, apesar de diferente, mais próximas, né? Pois Sim. quando alguém inveja o outro, né? Seja o estilo de vida, seja as posses, né? Seja algum dom, alguma qualidade, a pessoa começa então também a cobiçar, a desejar, a querer aquilo para si, de modo a até prejudicar o outro. Muito Logo, bem. está aqui escrito, né? A mulher de Ló também, ela olhou para trás exatamente porque desejou ter novamente aquilo que ela queria. O conselho de Deus é que nós olhemos para o alvo, que é Cristo, para a frente. Não cobicemos as coisas que vão ficando para trás. O povo saiu do Egito, mas cobiçava a alimentação, Sim. aquilo que eles tinham. E não era lá essas coisas, porque eles eram escravos. Então, certamente, escravo não tem todo esse banquete, né? Mas eles cobiçavam, e a palavra também diz que nós não devemos cobiçar as coisas má Como eles cobiçavam. como eles cobiçavam. Muito bom. Amém? Então, nós encerramos mostrando aqui diversos versículos referente aos 10 mandamentos antes do Sinai. Todos eles, um por um. E com especialidade o sábado, porque é neste mandamento em que muitos dizem que não há prova de que fora dado antes do Sinai. Amém, amados, queridos? Que a palavra de Deus possa nos edificar e nos ajudar a permanecer firmes e fiéis à palavra eterna do nosso Deus. Muito bom. Foi do agrado dele, né? Tornar a lei gloriosa. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma programação. Paz no Semeando a Palavra. Grato pela sua companhia, pela sua assistência aqui conosco.
Já agradeço por seu like, pelo seu compartilhamento e peço também a sua oração. Ore por nós para que esse programa continue, para que esse programa persevere e que almas sejam alcançadas através da palavra que é semeada aqui todos os domingos. Deixo a você aqui esse último verso aqui de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Salomão diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O verso 14 vai dizer: porque Deus há de trazer a juízo, Deus vai fazer julgamento de todas as coisas, até daquelas que estão encobertas. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença santa, Senhor, estamos nós concluindo mais um programa. Gratos somos aqui, Senhor, por esse privilégio e oportunidade. Louvamos o Teu nome pela companhia dos nossos irmãos e ouvintes que estão acompanhando o trabalho. Peço agora que o Senhor nos ajude. Senhor, na Tua paz, em Tua guarde em nosso coração, nos ajude, Senhor, a pôr em prática a Tua palavra. Logo, 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 o nosso eterno Salvador Jesus Cristo aparecerá nas nuvens do céu. Segundo a sua palavra, virá para buscar aqueles que foram. Amém. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Senhor. Vamos então às bênçãos finais, queridos irmãos, e te convidando para que no próximo domingo esteja aqui conosco mais uma vez, às 11 da manhã, nosso encontro marcado. Obrigado, irmão Adilson. Obrigado, pastor. Amém. Finais. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo e Divino Espírito repouse e habite no meio do seu povo sempre. Amém. Amém. Pai seja com